Fala aí, galera! Graça e paz? Eu sou o Daniel Ricardo e depois de muito tempo tá começando mais um Reforma Jovem. Vocês sabem qual é a principal diferença entre um católico e um protestante? Muita gente vai dizer por aí que são as imagens ou então a veneração a Maria. E se eu te dissesse que não é? Hoje, no aniversário da Reforma, nós vamos falar sobre uma das principais, se não for a principal doutrina do protestantismo, a justificação somente pela fé, que foi a principal discussão entre os católicos e protestantes no período da Reforma. Primeiro, nós vamos começar definindo justificação. Wayne Grudem, na sua Teologia Sistemática, diz que a justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus pelo qual ele declara-nos justos à vista dele e considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo pertencente a nós. Ou seja, a justificação é um conjunto de duas coisas que Deus faz em relação a nós. E a primeira é Deus nos declarar justos. Esse aspecto da justificação é como se fosse uma declaração jurídica, como se um juiz estivesse declarando alguém justo perante a lei. Afinal, em grego, a palavra justificar aparece a maioria das vezes com esse significado, declarar justo. Como, por exemplo, quando essa palavra aparece em Romanos 8, do 33 ao 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nessa passagem, nós vemos um claro contraste entre condenar e justificar. Já que condenar significa declarar alguém culpado, justificar, obviamente, vai significar declarar alguém justo. Eu quero deixar bem claro também que declarar alguém justo não significa tornar uma pessoa justa, e sim declarar que ela é inocente. É somente uma declaração. O transformar a pessoa de dentro para fora é algo que acontece no processo da santificação, que esse é um assunto para um outro vídeo de um outro dia. Para dar um outro exemplo em que a palavra justificar significa declarar justo, nós vamos agora ao Antigo Testamento, em Deuteronômio 25, verso 1, que diz assim: quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Aqui nós vemos claramente, de novo, a diferença, o contraste entre culpar e justificar, mostrando que justificar significa declarar alguém inocente. É o mesmo sentido de Romanos 8. E se nós ainda pegarmos outra tradução da Bíblia, por exemplo, a NVT vai traduzir como declarar que alguém tem razão e a outra pessoa está errada. Ou seja, mostrando de uma forma mais clara que justificar significa declarar alguém justo. Isso significa que Deus considera a justiça de Cristo pertencente a nós. Nas palavras do Wayne Grudem, ele acredita na nossa conta a justiça de Cristo. É por isso que em Romanos 5,17, Paulo chama a justiça de Deus de dom e diz que ela vem de Jesus Cristo. Está escrito assim: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Também nós podemos ler a passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nessa passagem está dizendo aqui que a justificação não abrange só Deus nos perdoar dos pecados e Jesus morrer por nós, mas também a justiça de Deus ser acreditada na conta daquelas pessoas por qual Cristo morreu. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 9, vai dizer que a justiça que ele tem não é própria e que ela procede de Deus e que ele se apodera dela por meio da fé. Diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus baseada na fé. É aqui que nós entramos na controvérsia que os protestantes tiveram com os católicos romanos no período da Reforma. Essa controvérsia é a forma pelo qual o cristão é justificado. O católico romano, desde a Idade Média até nos tempos de hoje, embora com algumas diferenças, vai acreditar que Deus justifica o cristão não somente pela fé, e sim com a ajuda das obras, passando pelo batismo, passando pelos sacramentos da igreja e pelas boas obras que o cristão pratica. Isso tudo conta na hora de Deus justificar o cristão. Já nós, os protestantes, os evangélicos, cremos que Deus justifica os pecadores somente pela fé que eles têm em Jesus Cristo. E essa é a principal diferença entre os católicos e os protestantes. Foi lendo Romanos 1,17 que Lutero chegou à conclusão de que nós somos justificados somente pela fé em Cristo, independentemente das nossas obras. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E também nós temos algumas outras passagens da Escritura que atestam essa verdade. Por exemplo, Romanos 3, dos versos 23 ao 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. O apóstolo Paulo também diz na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versos 15 e 16, o seguinte: Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que cumprir a lei de Deus não vai te justificar diante dele. Pelo contrário, ele diz que pelas obras da lei ninguém vai ser justificado, e somente pela fé que a pessoa tem em Cristo Jesus. Ele ainda lá no verso 21 vai dizer que se a justiça é mediante a lei, em vão Cristo morreu. Porque pensa comigo, se Deus pode nos considerar justo pelas coisas que nós praticamos, então não tem necessidade de Jesus Cristo morrer para perdoar os nossos pecados e transferir a justiça dele para nós. Concorda? Então é assim que nós protestantes viemos crendo desde a Reforma Protestante lá no século XVI, que o cristão, o crente, é justificado perante a fé, mediante a fé em Cristo Jesus e pela fé somente. Mas a pergunta que não quer calar é: tá, nós somos justificados pela fé em Cristo. E os crentes antes de Cristo? Como eles eram salvos? Como Deus os considerava justos? Geralmente a gente tem a ideia, se fala por aí, que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas pela lei e hoje em dia, na Nova Aliança, eram salvas pela graça. Mas eu digo para você que na época do Antigo Testamento a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé em Cristo que nos justifica diante de Deus. Por quê? Eu vou explicar, o apóstolo Paulo também fala sobre isso na sua carta aos Romanos. No capítulo 4, verso 3 de Romanos, Paulo cita Gênesis 15, verso 6, mostrando a narrativa bíblica de Abraão, que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, mostrando que Abraão, só por crer, Deus o considerou justo, quando ele creu que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Através dele, todos os povos seriam abençoados pelo descendente dele. E quando ele creu, a justiça de Deus foi imputada a ele, antes mesmo de existir lei, de existir circuncisão. Falando especificamente sobre a circuncisão, Paulo diz que a circuncisão ela foi dada muito tempo depois de Abraão ser justificado. E ela foi dada como o selo da justiça que vem pela fé. Ou seja, ela foi dada como um símbolo de que Abraão creu e foi justificado. Assim como o batismo nos dias de hoje significa uma confissão pública da nossa fé, ou seja, é um símbolo de que nós já cremos e fomos justificados. Mesmo no Antigo Testamento, os crentes não eram justificados pela prática da lei, até porque antes mesmo da lei Abraão foi justificado, ou seja, a justificação perante Deus sempre foi e sempre será somente pela fé.
O maior problema é que alguns católicos citam o capítulo 2 da carta de Tiago para querer dizer que a Bíblia ensina que a justificação não é somente pela fé, e sim conjuntamente com as obras. Nós vamos ler algumas passagens de Tiago para a gente entender mais. Tiago 2, do verso 21 ao 24, diz assim: Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Então alguns católicos usam esse texto, que a priori parece realmente que a Bíblia ensina que a justificação não é somente pela fé, para embasar sua doutrina e algumas outras coisas, como os documentos do Concílio de Trento e alguns outros documentos da Igreja Católica. O problema é que eles deixam de lado as passagens anteriores ao verso 21, que é o contexto de tudo aquilo que Tiago está dizendo. Se nós lermos esses versículos anteriores, a passagem fica muito mais clara. Do verso 18 ao 20 diz o seguinte, no capítulo 2. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem, seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Aí depois vem o verso 21 em diante. Ou seja, se nós lermos um pouco o contexto da passagem, nós vamos chegar à conclusão de que Tiago não está falando que nós somos justificados pela fé com obras, e sim que a fé verdadeira, a fé que nos justifica diante de Deus, a fé em Jesus, ela é evidenciada por boas obras. É isso que Tiago está dizendo desde o início do capítulo 2. O assunto que o apóstolo Paulo trata na carta aos Romanos e aos Gálatas não é o mesmo que o Tiago está tratando na carta dele. Nas palavras de Iago Martins, no seu livro O Cristão Reformado, no capítulo sobre o Sola Fide, ele diz o seguinte: enquanto Paulo discute como encontramos salvação e seu argumento é pela fé, Tiago está discutindo como encontramos fé e a sua resposta é pelas obras. Ainda no capítulo 2, um pouco mais em cima, dos versos 14 ao 17, nós podemos ler o seguinte: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Ou seja, ele está dizendo mais ou menos assim: imagine que alguém necessitado de alimento chega para você e você, em vez de ajudar a pessoa com alguma coisa para saciar a fome dela ou da família, você simplesmente chega e faz uma oração para ela e manda a pessoa ir para casa. Qual o proveito disso? Qual o proveito da sua fé se ela não está sendo evidenciada pelas boas obras, que naquele momento seria o quê? Você ajudar o necessitado que está passando fome. Exatamente. A fé, se não for demonstrada por boas obras, ela é morta. É esse o argumento de Tiago. Por isso, Tiago não está contradizendo Paulo. Na verdade, Tiago está consertando o entendimento errado que algumas pessoas têm da pregação do apóstolo Paulo de que a justificação é somente pela fé. O Iago Martins, ainda no capítulo sobre Sola Fide do seu livro, ele cita um puritano chamado Thomas Mansell, que diz o seguinte: pela justiça da fé somos quitados do pecado, e pela justiça das obras somos quitados da hipocrisia. É exatamente isso quando nós dissemos que temos fé e isso não é evidenciado por boas obras. Nós somos hipócritas. Nós estamos demonstrando uma fé que na verdade não existe. Uma fé falsa. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3,31 o seguinte: anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Ou seja, a lei de Deus é confirmada pela fé que nos justifica. Ou seja, ela é uma consequência clara. As obras são uma consequência clara. As obras, praticar a lei de Deus, ser amor ao próximo, são uma consequência clara de que nós temos fé.
Diante dessa verdade tremenda, é impossível ficar orgulhoso quando sabemos que não recebemos nada pelo mérito daquilo que nós praticamos, e sim é unicamente pela fé em Cristo. Assim, a palavra de Deus exclama: onde fica o orgulho? Foi excluído pela lei da fé. É por isso que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que saiu depois de tanto tempo sem ser lançados vídeos no nosso canal. Espero que tenha edificado a vida de vocês de alguma forma. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, mostrar pra galera no grupo da sua igreja. E até a próxima. Valeu!